de perder, de fazer dentro do prazo, não, tá? Porque esse bimestre é importante para quem for pedir antecipação de colação de grau, né? Para poder pedir antecipação da colação de grau, você tem que ter concluído 75%, né, das disciplinas. Isso significa que você precisa ter nota, pelo menos, do terceiro bimestre, né? Então, para quem está pensando em pedir a antecipação da colação de grau, é muito importante ter as notas aí até o terceiro bimestre lá no acadêmico, né? E a gente vai entrar em recesso em janeiro, então é bom vocês não perderem o prazo aí das atividades, tá bom? E aí o que a gente viu na última aula foi essa questão da carga elétrica dentro de um campo magnético, né? A gente está estudando magnetismo. Então, o magnetismo, assim como a eletricidade, é um fenômeno que decorre das cargas elétricas, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma partícula carregada positivamente dentro de um campo magnético, como a gente está vendo nessa figura, né? A gente tem um ímã aqui, e aí esse ímã está produzindo um campo magnético. Se você pega e coloca uma carga elétrica ali dentro, essa carga elétrica ela pode interagir com esse campo magnético ou não, né? A depender do movimento da carga elétrica. Se ela estiver parada, ela não interage com o campo magnético, tá? Porque o magnetismo é uma interação do tipo que depende de movimento, de cargas elétricas, tá? E além disso, se você joga essa carga elétrica na mesma linha reta do campo magnético, você também não observa interação. Então, essa figura aqui mostra um exemplo de quando a interação ela pode acontecer. Ó, você tem a carga elétrica aqui se deslocando na direção desse vetor aqui, ó, dessa velocidade. Tá vendo? Então, essa velocidade ela não é na mesma linha reta das linhas de campo, tá vendo? A linha de campo está aqui, né, ao longo desse eixo B, né, que representa o campo magnético, enquanto que a velocidade está acontecendo perpendicularmente. Então, elas não estão na mesma linha reta. Então, você tem uma carga elétrica com movimento, porque ela tem uma velocidade, e, além do mais, essa velocidade não está na mesma linha reta do campo magnético. Então, nesse caso, acontece a interação. E a gente aprendeu que a força que vai agir nessa carga, ela é perpendicular a esse plano formado por esses dois vetores, ó, o campo magnético e a velocidade. Você vê que esses dois vetores aqui, eles definem um plano. A força magnética vai ser perpendicular a esse plano aí. Então, vai estar empurrando essa carga elétrica para cima, no caso dessa figura aí. Certo? E aí a gente viu na aula passada que o módulo dessa força magnética é dada por essa regra, né? Ó, você pega a carga da partícula, né? Se for um próton, por exemplo, né? Positivo, você pega a carga, multiplica pela velocidade que essa partícula tem, multiplica pela intensidade do campo magnético, e aí essa intensidade aqui geralmente é dada em Tesla, né? A unidade do Sistema Internacional para campo magnético é Tesla, e ainda você tem que considerar o ângulo formado entre o vetor velocidade, esse vetor aqui, e a força e o campo magnético, esse vetor B. Tá? Então, nessa figura, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, né? Daí esse seno aqui vai dar 1, porque o seno de 90 é 1. Então, nesse caso, quando a velocidade e o campo magnético formam um ângulo de 90 graus, a força é só QVB, né? Carga, velocidade, campo magnético. Agora, se esse ângulo for um ângulo diferente de 90 graus, você tem que considerar o seno dele aí. Vai determinar o módulo da força. E aí a gente viu que a direção dessa força aí segue aquilo que a gente chama de regra do tapa, ou regra da mão direita. Tá bom? Então, o procedimento é o seguinte. Ó, o campo magnético, que está interagindo com a carga elétrica carregada, né? Com essa partícula carregada, vai estar orientado aí na direção dos dedos, desses 4 dedos da mão aqui, tá? Enquanto que a velocidade da partícula está orientada ao longo do polegar. Isso indica que a força que vai estar atuando nessa carga aqui, né, vai estar saindo da palma da sua mão, se a carga for positiva,
ou então entrando na palma da sua mão, furando, né, apontando para dentro, se a carga for negativa. Tá? Então, se a carga que tiver aqui for uma carga negativa, a força ela vai estar apontando para dentro. Tá bom? E a gente pode usar esses dois símbolos aqui. Ó. Quando a gente tem alguma coisa que está saindo do plano da tela ou do plano da folha que a gente está estudando, né? Ou então se estiver entrando no plano. Tá? Então, essa bola com um ponto no meio indica algo que esteja saindo do plano da tela. E essa bola com esse X no meio indica algo que está entrando no plano da tela. Tá? Então, a gente discutiu alguns exemplos na aula passada. E a ideia para a aula de hoje é a gente extrapolar esse conceito aqui, só que ao invés de a gente ter uma única carga elétrica concentrada num ponto, a gente pode ter um fio. Imagina que você tem um fio de cobre, né, que conduz corrente. E aí, se esse fio estiver ligado numa bateria, por exemplo, você tem ali um fluxo de carga elétrica, né? E aí, se você coloca esse fluxo de carga elétrica dentro de um campo magnético, naturalmente a gente vai observar uma força agindo sobre esse fio, né? Então a coisa funciona dessa maneira aqui. Essa figura aqui mostra bem o que acontece, né? Então você tem aqui um fio, tá vendo? Ele está pendurado aqui, ó, tem uma parte dele dentro de uma região de campo magnético. Esse campo magnético está apontando para cima, né? O vetor B está apontando para cima, né? Por que eu sei que o vetor B está apontando para cima? Porque aqui embaixo eu tenho o polo norte do ímã, e aqui em cima ó, eu tenho o polo sul do ímã. E a gente aprendeu que as linhas de campo apontam do norte para o sul, quando eu estou fora do ímã, né? Então, nessa região aqui, entre o polo norte e o polo sul, o vetor campo magnético tem que estar apontando na vertical para cima. E aí, se eu coloco um fio aqui que conduz corrente, né? Por que esse fio aqui conduz corrente? Porque ele está ligado numa bateria, tá vendo? Eu tenho um polo positivo aqui, ó, saindo da bateria, percorrendo esse percurso aqui, né? Passando aqui por dentro do campo magnético e retornando para a bateria, tá vendo? No polo negativo. Tá? Então, existe uma corrente fluindo aqui por esse fio. E essa corrente está fluindo do ponto C para o ponto D. Essa aqui é a orientação da corrente. E aí, o que a gente observa é que vai ter uma força agindo nessa carga elétrica, porque você tem aí cargas elétricas em movimento, constituindo essa corrente aqui no fio, dentro de um campo magnético. Então, pelo aquilo tudo que a gente viu na aula passada, né, aqui nesse fio também vai ter uma força acontecendo. E aí a regra do tapa, né, a regra da mão continua valendo. Tá vendo? Ó? O desenho aqui, ó, você tem uma mão direita, né? O polegar está apontando no sentido do movimento das cargas elétricas, no sentido da corrente, e os outros 4 dedos apontando no sentido do campo magnético. Tá? Então, a força que vai estar atuando nesse fio, né, vai estar saindo da palma dessa mão, que é o que a gente está vendo nessa figura, tá vendo? Ó, os dedos apontam no sentido do campo magnético, o polegar no sentido do movimento das cargas elétricas, né, que é o sentido da corrente. A força que vai estar atuando nesse fio está apontando para fora dessa palma aí. Por isso que nessa figura mostra que um balanço, um movimento de pêndulo, né, desse fio, trazendo ele para fora, né? Se a corrente estivesse no sentido oposto, essa mão aqui ela estaria virada para o outro lado. E aí a força estaria empurrando esse fio para dentro. Tá bom? Seguindo a regra da mão direita aí, a regra do tapa. Tá? Então, qual que é a diferença entre essa situação, onde ao invés de uma carga pontual, né, concentrada num ponto, eu tenho um fio conduzindo carga, conduzindo corrente, né? Qual que é a diferença dessa situação para aquela anterior? A diferença é a forma que a gente usa para calcular, né, a força que está agindo aí nesse objeto. Tá? Naquele caso, a força era QVB, né? Carga, velocidade, campo magnético. Tá? Agora eu tenho várias cargas em movimento juntas aqui. Então, o que eu vou ter que usar no lugar da carga é a corrente elétrica, o valor desse I aqui. Ó, tá? E aí a velocidade também vai ser trocada pelo comprimento desse fio.
Aqui tem todo o desenvolvimento da conta que a gente faz para sair daquele caso e chegar nesse, né? E o resultado desse desenvolvimento é isso que a gente está vendo nessa fórmula aqui embaixo. Tá? O módulo da força que empurra aquele trechinho de fio vai ser B e L, né? O BIL, né? O famoso BIL. Então, o campo magnético vezes a corrente elétrica, que é o I, vezes o comprimento do fio. Tá bom? Então, isso aqui dá para a gente o módulo da força magnética que está atuando nesse fio aqui, quando eu coloco uma corrente elétrica passando por ele dentro de um campo magnético. Tá bom? B e L. E aí o seno do ângulo θ continua, né? Isso significa que se esse fio estiver meio que inclinado, né, em diagonal dentro do campo magnético, o ângulo formado entre a corrente, o fio no caso, né, e o campo magnético tem que ser considerado aqui na conta, tá bom? Mas no caso de um fio dentro de uma corrente elétrica, é muito raro a gente encontrar problemas onde esse ângulo seja diferente de 90 graus. Geralmente o ângulo é sempre de 90 graus, nesse caso. Então, quase sempre, o valor desse seno aqui vai ser 1, né, porque o seno de 90 é 1. Então, muito raramente a gente vai encontrar, para o caso de um fio dentro de um campo magnético, né, um problema aí que tenha uma força diferente de B e L. Vai ser sempre B e L. Tá? Vinícius, Oi? esse módulo BIM é o que mesmo? Não ouvi. Você fala mais alto? Esse módulo BIM, ele é o que mesmo? O BIL, esse aqui, Isso. é a força. A força magnética que está agindo nesse fio aqui, ó. Tá vendo essa figura aqui? Ó, não tem essa força vermelha que puxa o fio para fora? Então, essa força vermelha que puxa o fio para fora, o módulo dessa força é dado por aquela formulinha que a gente viu ali, né? O BIL. Você pega o campo magnético, que é dado, né? É a intensidade do campo aqui entre o polo norte e o polo sul, multiplica pela intensidade dessa corrente elétrica. A corrente elétrica é aquela que a gente já aprendeu lá no módulo 2, né, que é medida em ampere, tá? E aí você multiplica pelo comprimento L, que separa esse ponto C do ponto D. Então, a distância entre o ponto C e o ponto D é o comprimento desse fio que a gente chama de L, tá? Por isso que a fórmula aparece aqui, BIL, B e L. Tá? O B é do campo magnético, o I é a corrente e o L é o comprimento do fio. Quando você multiplica essas três coisas, dá a força que empurra o fio para um lado ou para o outro, a depender do sentido da corrente que está passando ali. Tá certo? E aí esse fenômeno, né? Esse conceito de força sobre corrente elétrica, isso tem muita aplicação. Existem muitos equipamentos elétricos e eletrônicos que são baseados nesse princípio aí. Por exemplo, o galvanômetro. O que é um galvanômetro? Galvanômetro é um instrumento que serve para medir corrente elétrica. Imagina que eu tenho um certo circuito elétrico e eu quero saber qual que é a corrente que está passando ali. Então, eu uso um amperímetro. O amperímetro é um tipo de galvanômetro. Existem vários tipos de galvanômetro. Um deles é o amperímetro, que mede corrente elétrica. Tá? Um outro tipo de galvanômetro é o voltímetro, que mede tensão. Vamos supor que eu queira saber qual que é a DDP que está saindo da tomada da casa da gente. Então, para eu determinar essa DDP, eu uso um voltímetro. Então, um voltímetro é um outro tipo de galvanômetro. Tá? Todo instrumento que o princípio de funcionamento está baseado aí no magnetismo, na interação de corrente elétrica com o campo magnético, a gente chama isso de galvanômetro. Tá? Então, o amperímetro, o voltímetro são exemplos de equipamentos que se valem aí do princípio, né, dessa relação entre corrente elétrica e campo magnético. Por isso que é um galvanômetro. Tá? Então, aqui nessa figura, a gente tem um exemplo. Você tem uma espira, né? Que é um fio meio que no formato fechado, tá vendo? Essa espira, por ela passa uma corrente elétrica, tá? E aí essa espira, ela tá dentro de um campo magnético, né? Porque aqui você tem um polo sul, aqui você tem um polo norte,
Então, você vai ter linhas de campo saindo do Polo Norte e vindo para o Polo Sul. A gente está vendo isso nessa figura aqui, ó. Tá vendo essa seta vermelha? Está indicando a orientação do campo magnético. Sai do norte e vem para o sul. Tá? E aí, nessa espira, você tem trechos de corrente indo num sentido e trechos de corrente vindo no sentido oposto. E aí, com isso, você vai ter forças atuando em sentidos diferentes em cada ponto, né, em cada trecho desse circuito, né, em cada trecho dessa corrente. Então, por exemplo, aqui de C para D, a corrente está indo para lá. Está vendo? Está indo de C para D. Aí, se você usa aquela regra do tapa, né, aquela regra da mão, você vai concluir que a força que está atuando nesse trecho aqui, de C para D, aponta para cima. Tá? E se você olhar nesse trecho de D para G, aliás, de E para G, né, você tem a corrente elétrica vindo no sentido oposto. Então, a força vai estar orientada no sentido oposto. Tá vendo? Então, do lado de cá, você tem uma força que empurra a espira para cima. Do outro lado, você tem uma força que empurra a espira para baixo. A tendência dessa espira aqui é girar, né, no entorno desse eixo pontilhado aqui. Tá? E aí, com esse torque produzido por essa tendência de giro, você consegue medir, por exemplo, a intensidade da corrente que está passando aqui. Tá? Então, é assim que funciona um amperímetro, por exemplo. Tá certo? Então, você vê o seguinte, quando você coloca uma espira dentro de um campo magnético, uma espira quadrada ou retangular, a tendência dessa espira ela é de girar dentro do campo magnético. Porque, de um lado, como a corrente vai em um certo sentido, a força magnética vai estar apontando para um lado, vai estar apontando para cima. E no lado oposto, a corrente ela vem no sentido oposto. Então, consequentemente, a força também inverte, né? Daí você tem essa tendência da espira de girar em torno desse eixo. Tá bom? Com os motores elétricos, né? O motor a corrente contínua, por exemplo, que é o que está falando aqui no segundo exemplo, também é um caso aí em que se usa essa relação entre a corrente elétrica e o campo magnético. Então, um motor a corrente contínua, ele funciona baseado no princípio de força magnética sobre corrente elétrica. Tá? Esse é o texto 3 do nosso conteúdo que está lá na plataforma, né? E aqui tem um exemplo muito comum, né? Um exemplo meio clássico, quando a gente está estudando esse conceito de força sobre corrente elétrica, tá, que é essa questão do fio pendurado numa mola. Essa questão, inclusive, de vez em quando, coisas desse tipo caem no Enem, né? Então, aqui é o seguinte, ó, você tem uma mola, tá? E aí essa mola, ela está segurando um fio. Pode ser um fio de cobre ou um fio de ferro, sei lá, um objeto metálico, né, que conduz corrente elétrica. Vamos supor que, inicialmente, esse material, né, esse sistema, ele não está dentro de um campo magnético. Ele está fora de um campo magnético. Deixa eu aceitar aqui. Tá, então, vamos supor que, inicialmente, você tem aí o fio pendurado na mola e esse sistema está fora do campo magnético. Não tem campo magnético ainda agindo ali. Tá? O que vai acontecer é o seguinte, você tem o peso desse fio, né, que é o mg, puxando ele para baixo, e como a mola está sustentando esse fio, então você tem uma força da mola empurrando ele para cima, que é aquela força Kx. A gente já estudou isso no primeiro ano, uma vez, né? Você tem uma mola, né, quando você puxa uma mola, uma força que age nessa mola é a força Kx, pega aquela lei de Hooke, né? Então, enquanto esse objeto aqui não está dentro do campo magnético, as únicas duas forças que você tem atuando aí é o peso, o mg, e a força da mola, que é o Kx. Tá bom? Significa que você vai ter uma certa deformação nessa mola, que é dado pelo valor de x, né? Agora, se você pega esse sistema e coloca dentro de um campo magnético, que no caso é um campo magnético entrando no plano da tela, né? Nesse exemplo que a gente está vendo aqui. Né? Por que eu sei que está entrando? Porque
o campo magnético está sendo representado por essas bolinhas aqui com um X dentro, tá vendo? Então, se tem X, significa que o vetor campo magnético está entrando no plano da tela, tá bom? E daí, se você usar a regra do tapa, né, a regra da mão direita, como é que fica? Ó, se o campo magnético está entrando, então o seu polegar, né, aliás, o polegar não, os dedos, né, os 4 dedos da mão, estão apontando no sentido de se aproximar da tela do computador, da tela do celular, né? Estão apontando para dentro da tela, e o polegar vai estar apontando no sentido da corrente. Então, se a corrente elétrica vem do ponto C para o ponto D, o teu polegar tem que estar apontando aí de C para D. Isso significa que a palma da sua mão está voltada para baixo, né? Então, a força magnética que está puxando esse fio aqui, puxa ele para baixo, não para cima. Isso significa que se você coloca esse sistema dentro de um campo magnético dessa forma, essa deformação X aqui vai aumentar em relação à situação inicial, né, que é aquela onde você só tem a mola e o peso atuando aí nesse objeto, tá bom? Então, se você coloca esse fio, né, que conduz corrente do ponto C para o ponto D dentro desse campo magnético, vai surgir uma força magnética puxando esse fio para baixo, e daí essa deformação X aqui, ela aumenta, tá? Então, nesse problema aqui, na letra A, o que a gente tem que fazer é determinar qual é essa deformação que vai ser causada na mola, tá? Na verdade, é na letra B que ele pede para calcular a deformação. Na letra A, ele primeiro só pede para você determinar o módulo dessa força magnética aqui, que vai estar atuando, tá? Então, como é que eu faço para descobrir o módulo dessa força magnética? Eu uso aquela regra que a gente viu lá em cima, né? O BIL, o BIL, tá? Então, esse campo magnético aqui, a intensidade dele é dada, é um campo de 0,1 Tesla, tá vendo? Tá? A corrente elétrica que flui nesse fio também é dada, é uma corrente de 10 amperes, tá aqui, ó, tá vendo? E esse fio ele tem um comprimento L, que é conhecido, é um comprimento de 30 centímetros, tá? Então, a gente tem as três informações, o B, o I e o L. É só multiplicar os três que a gente obtém o módulo dessa força magnética aqui, que vai atuar nesse fio. Tá? Então, se você multiplicar essas três quantidades, dá 0,3 newtons, tá vendo? Então, essa é a força extra, além do peso, que vai estar puxando esse objeto para baixo. É por isso que a deformação da mola aumenta, né? Quando eu ligo o campo magnético aí em cima desse fio. Tá bom? Então, como é que eu faço para determinar o módulo dessa deformação? Eu faço o equilíbrio das forças, né? Se eu tenho uma força para cima e duas para baixo, essa força para cima tem que ser igual à soma das duas forças que apontam para baixo. Tá? Então, o problema que a gente vai resolver é esse que está aqui nessa equação, ó. Tá vendo? Ó, Kx é a força elástica na mola, né? Tem que ser igual ao peso daquele fio, mais a força F, que é a força magnética. Essa que a gente calculou aqui em cima, que dá 0,3. Tá? Então, essa constante aqui da mola é conhecida. A massa da mola, a massa do fio também é dada. Né? Aqui, ó. Em algum lugar. Tá aqui, tá vendo? A massa do fio é 20 gramas. Tá? Então, tem que passar para quilogramas na hora de fazer a conta, né? Mas a massa está dada. Então, a gente sabe o valor do K, a gente sabe o valor do M, o G é a aceleração da gravidade, né, que vale sempre 10, e essa força F aqui é aquela força que a gente calculou lá em cima, 0,3, 0,30. A única informação que a gente não tem é o valor do X, que é justamente o que a gente quer determinar. Então, é só resolver essa equação e a gente descobre a deformação que a mola vai ter. Tá vendo? De 2,5 centímetros. Tá? Então, esse problema aqui é um problema bem clássico, né? Toda vez que a gente está começando a estudar esse assunto, a gente vai se deparar com essa questão aí, com esse problema.
Então, tentem entender esse problema, porque ele pode ser útil aí na hora de fazer alguma prova que vocês forem fazer. Essa questão 22 aqui também é interessante, que discute essa questão da orientação da corrente em relação ao campo magnético, né? Então, o exercício diz o seguinte, ó, um fio CD, cujo comprimento é 25 centímetros, é percorrido por uma corrente de 3 amperes, está colocado em um campo magnético uniforme de 0,2 Tesla, existente entre os polos de um ímã. Determine o valor e o sentido da força magnética que atua no fio nos seguintes casos. Na letra A, o fio está colocado na posição mostrada na figura A desse exercício. Então, olha só, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo um fio conduzindo corrente do ponto C até o ponto D, dentro de um campo magnético, né? Qual que é a orientação desse campo magnético? É do norte para o sul. Então, se a gente fosse fazer o desenho do campo magnético aqui, né, as linhas de campo, seriam linhas horizontais aqui, ó, apontando do norte para o sul. Tá? Você está vendo que a corrente elétrica também está no mesmo sentido? Está ao longo da mesma linha reta? Ó, do C para o D, tá vendo? Então, como essa corrente está ao longo da mesma linha reta que o campo magnético, significa que a força que está agindo nesse fio aqui é zero, né? Se a gente for usar essa regra aqui, ó. Tá vendo? Seno do ângulo aqui, a gente não pode esquecer dele, né? Então, se o ângulo formado entre o campo magnético e a corrente é de 0 graus, né, que é o caso ali, porque os dois estão apontando na mesma linha reta, tá? Seno de 0 é 0, então essa força aqui vai dar 0, tá? Então, a resposta ali da letra A é 0, não tem força nenhuma. Não tem nenhuma força agindo aqui nesse fio, tá? Porque a corrente está exatamente na mesma linha reta do campo magnético. E aí, quando isso acontece, a força magnética ela não acontece. Tá? Agora, no segundo caso, na letra B, para onde que está apontando essa corrente? Ela está saindo do plano do quadro, tá vendo? Ou do plano da tela. Ela está vindo para fora. Eu sei que está vindo para fora porque tem um ponto aqui dentro da bolinha. Tá? Se fosse um X dentro da bolinha, a corrente estaria entrando no plano da tela. Então, como é um ponto, então essa corrente está saindo. Tá? E o campo magnético continua no mesmo sentido, né, na horizontal ali do norte para o sul. Tá? Então, agora, o ângulo formado entre a corrente e o campo magnético é um ângulo de 90 graus. Né? Porque o campo magnético está tangente aqui ao plano da tela. Está, né? Deitado no plano da tela, na horizontal. E a corrente elétrica está saindo, está vindo para fora. Tá? Então, existe um ângulo de 90 graus aqui, ó, entre esses dois, né, o campo magnético e a corrente. Então, se é 90 graus, por essa regrinha que a gente viu aqui em cima, a força vai ser B e L, tá bom? O seno de 90 dá 1, então multiplicar por 1 não muda nada, né? Então a força vai ser B e L. Essas três informações foi dado no enunciado. Tá vendo? O B é 0,20, o I é 3 e o L é 25 centímetros. É 0,25 no caso, né, em metros. Certo? Então é um exemplo bem simples, né? Mas para a gente entender essa questão de quando que a força magnética vai acontecer ou não, né, num fio. Depende da posição relativa entre a corrente e o campo magnético. Aqui na questão 23 diz o seguinte: a figura deste exercício, que está ali em cima, a gente já vai ver, né, mostra uma espira retangular CDEG, situada no plano da folha de papel, né, colocada entre os polos de um ímã. Observando o sentido da corrente que está passando na espira, responda: qual é o sentido da força que atua em cada um dos lados GE, ED, DC da espira? Primeiro ele fala de GE, né?
Então, a gente está vendo que a corrente, ó, está vindo aqui pelo ponto G, né? Passando pelo ponto E, vindo para o ponto D, ponto C e por aí vai. Então, a corrente está indo nesse sentido, tá bom? Aqui da direita para a esquerda. A gente tem o polo norte também à direita e o polo sul à esquerda, né? Então, o campo magnético está apontando para lá, do norte para o sul, da direita para a esquerda, tá? E aí eu uso a regra da mão direita, ou a regra do tapa, para determinar o sentido da força em cada trecho desse. Então, por exemplo, de G para E, para onde que está apontando a corrente? A corrente vai de G para E, tá bom? Então, se a corrente vai de G para E e o campo magnético vai de N para S, né, da direita para a esquerda, a palma da minha mão, se eu for colocar de acordo com o que a gente está vendo, né? A palma da minha mão está apontando para mim, para o meu rosto, tá? Significa que a força está vindo para fora. Então, nesse trecho aqui de G para E, a força é para fora, saindo do plano da tela. No ponto de D para C vai ser o contrário, né? Porque a corrente inverte. Então, se a corrente inverte, a força inverte, tá? Então, aqui, de G para E, eu tenho uma força puxando para fora, a espira. De D para C, eu tenho uma força empurrando para dentro, e daí a tendência dessa espira de girar, tá bom? Do ponto E para o ponto D, não existe nenhuma força, né? Porque a corrente elétrica ela está ao longo da mesma linha reta do campo magnético. O campo magnético é na horizontal, apontando do norte para o sul. Tá vendo? A corrente que vem aqui do E e vai para o D também. Está no mesmo sentido. Então não existe nenhuma força nesse trecho aqui de E para D. As únicas duas forças que vão acontecer é de G para E, nesse trecho de G para E, e no trecho de D para C. Tá? De G para E é para fora, de D para C é para dentro, de modo que a tendência dessa espira é de girar, como a gente já discutiu lá no caso anterior, né, lá em cima. Bom, outros dois exemplos aí, fica para vocês tentarem. E aqui já começa a entrar na lei de Ampère, que a gente vai ver só na próxima aula. Tá? Então, recapitulando aí o que a gente viu na aula de hoje, se você tem um fio conduzindo corrente dentro de um campo magnético, pode acontecer de ter uma força magnética agindo nesse fio, e aí a regra que a gente usa para calcular o módulo dessa força é dado por essa regrinha aqui. Tá? Fio, DIL. Tá? Então, tudo se passa muito analogamente ao que a gente viu na aula anterior, para o caso de uma corrente concentrada num ponto, né? Uma carga concentrada num ponto, em movimento, tá bom? A diferença é que, para o caso de uma corrente, você tem um fio comprido, né? Então, ele tem um comprimento, que você deve levar em consideração aqui na hora de fazer a conta. Tá? Além da corrente elétrica também que está passando ali, tá? Para o caso da carga concentrada num ponto, os fatores que são interessantes aí na hora de calcular a força é o valor da própria carga, né? A velocidade que ela tem dentro desse campo magnético e claro, o campo magnético que está agindo sobre essa carga. Certo? Se alguém tiver alguma dúvida aí, estou à disposição aqui. Se vocês abrirem lá o questionário que está na plataforma, e se tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, pode mandar para mim também que eu tiro, tá? Coloquei aqui a lista de presença de hoje. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tirarem alguma dúvida, estou à disposição. Se não, por hoje já estamos livres aí, tá? Bom dia para vocês. Até a próxima.
Boa semana.